paz do Senhor Jesus, nossa meditação de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, seu versículo 11, que diz assim: E por causa de todos aqueles que não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali sacudi o pó que está debaixo de vossos pés, em testemunho contra eles. Verdadeiramente vos digo que haverá mais tolerância para os de Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para os daquela cidade. Meu Deus. Olha o que Jesus está ensinando. Jesus está enviando os seus discípulos para pregar o evangelho do reino, curar enfermos, expulsar demônios. Jesus os enviou para uma missão, assim como nós hoje, Igreja de Jesus Cristo, aquele que somos seus discípulos, somos enviados para pregar o evangelho do reino, anunciar as boas novas, curar enfermos, expulsar demônios. E a Bíblia está falando assim, ó: vou enviar vocês, de 2 em 2, vocês vão entrar em cidades, vão entrar em casas, vão entrar em aldeias e vão pregar o evangelho, né? Vão curar enfermos. Mas se você chegar em determinado local e eles não vos receberem, eles não aceitarem a mensagem que vocês carregam, ou seja, Jesus está falando, nem todos vão aceitar. Vai haver pessoas que não vão aceitar a mensagem do evangelho, não vão aceitar curas, não vão aceitar pessoas serem libertas de opressões demoníacas. Então, no local que vocês chegarem e não forem aceitos, não forem bem recebidos, quando vocês saírem de lá, vocês vão fazer um ato profético. Vocês vão sacudir o pó que está debaixo dos vossos pés. O pé estiver cheio de poeira, você dá aquela sacudida para tirar a poeira do pé? Jesus está falando. E esse ato profético vai representar. Então, você não precisa proclamar juízo, você não precisa abrir a boca para profetizar desgraça sobre aquela cidade, sobre aquele local, sobre aquela casa. Não. Você só vai fazer um ato. E vai ficar quietinho, faz o ato. Você vai lá pregar as boas novas, eles não querem receber, você vai fazer um ato profético. E esse ato vai ser tão poderoso, mas tão poderoso, que, olha o que está falando, né? Haverá mais tolerância para os de Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para os daquela cidade. E olha que interessante, uma das partes da armadura de Deus é calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Calçar os pés com a sandália ou com a bota, né? Depende da tradução. Calçar os pés, está lá em Efésios 6. Então ele está falando o seguinte, você vai calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do reino. Ou seja, quem anuncia a verdade do evangelho, a esperança em Jesus Cristo, quem anuncia não vai descalço. E ele está falando assim, ó, esse mesmo calçado que te capacita para anunciar o evangelho da salvação, as boas novas do reino, também pode ser usado para declarar juízos. Porém, nós temos que entender os aspectos proféticos. Jesus está falando, um movimento que você fizer com os pés vai condenar uma cidade, vai condenar uma casa, pode condenar uma pessoa, porque não tem nada mais importante do que calçar os pés com o evangelho da paz. Não tem nada mais importante que anunciar a mensagem do evangelho. Por isso que a igreja não pode ficar calada. Por isso que nós temos que abrir a boca e falar do Senhor Jesus. Nós temos que anunciar o evangelho da salvação, da cura, da restauração, da mudança de vida, para que as pessoas ouçam e creiam. Nós oramos para que elas não rejeitem a mensagem do evangelho, para que elas não venham sofrer um juízo pior do que Sodoma e Gomorra. Ainda sofrerá. A destruição de toda a cidade com fogo que caiu do céu não é nada perto do que ainda eles vão sofrer. Mas está falando que aqueles que nos nossos dias rejeitam a mensagem do evangelho, rejeitam os enviados do Senhor, vão sofrer muito mais no juízo do que Sodoma e Gomorra. Isso é muito sério. Por isso que nós temos que orar muito para que o coração dessas pessoas que nós vamos levar a palavra de Deus não fique endurecido. Que elas possam receber a palavra e possam se arrepender.
Nós temos um papel em preparar esse ambiente, que é o coração da pessoa, através da nossa oração, através do nosso jejum, através da nossa dedicação a Deus. Essas pessoas serão alcançadas sim, nós cremos. Não serão todos, mas a grande maioria, porque as portas do inferno não prevalecerão contra o reino de Deus, contra a igreja de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.